Professor Carlos Ferrari é administrador de empresas e colunista do jornal Diário do Grande ABC. Atualmente, ele preside o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, e é vice-presidente da FENAVAP. Tudo bem, Carlos Ferrari? Tudo ótimo. Um prazer falar com você. É um prazer também recebê-lo. Eu queria que você começasse explicando o que é o movimento avapiano. O movimento avapiano, como muitos outros movimentos sociais, ele nasce a partir de sonhos, a partir de ideais, a partir de causas comuns. Então, no nosso caso específico, por conta de termos dentro da então AVAP pessoas com entendimento bastante claro, um entendimento bastante diferenciado no que se refere à questão da pessoa com deficiência, essas pessoas conseguiram fazer com que esse entendimento pudesse se multiplicar, pudesse ganhar corpo, e isso foi, obviamente, contagiando a outras pessoas. Pessoas com e sem deficiência, familiares, outras organizações, e hoje nós podemos nos orgulhar, e também com muita responsabilidade, obviamente, de ter um movimento tendo como principais bandeiras pessoas com deficiências empoderadas, uma sociedade civil organizada e protagônica, fazendo parte de uma democracia participativa que não se esgota apenas no discurso, mas ela se efetiva na prática. Um movimento que também se pauta por um conjunto de organizações do terceiro setor autossustentáveis. Nós acreditamos que é possível se fazer um país com um Estado forte, com um Estado ciente de sua responsabilidade, mas com uma sociedade civil também consciente da sua responsabilidade protagônica de atuar em conjunto com o Estado, fazendo efetivamente um país possível para toda a sociedade. Um país garantidor de oportunidades e de equiparação de oportunidades. Então o movimento avapiano ele tem bandeiras, eu diria bandeiras jovens ainda. Se nós formos pensar e fazer uma pesquisa na sociedade brasileira, essas bandeiras elas estão muitas vezes nas falas das pessoas, mas talvez não tão bem compreendidas por ela. E talvez não, com certeza por isso o movimento avapiano tem crescido tão rápido, quando as pessoas percebem a nossa proposta, percebem a nossa bandeira e entendem que também isso faz parte delas, desse novo momento de vida que nós estamos vivendo, um momento que não dá mais para a gente dizer, olha, isso é culpa do outro, isso é culpa do Estado, mas não, isso é responsabilidade de todos nós. Elas começam a perceber que esse movimento tem identidade com aquilo que elas acreditam. Então o movimento avapiano cresce porque está alinhado com novas propostas dessa era que a gente chama de era do conhecimento, era da informação, dessa nova era feita de uma sociedade mais humana e mais consciente das suas responsabilidades. De que forma que instituições como a AVAP, a FENAVAP, influenciam na criação de políticas públicas? A política pública é produto da demanda da sociedade. Se nós formos imaginar que em 1810 uma pessoa podia ser comercializada e isso fazia parte de uma política de Estado, de uma compreensão de Estado, é porque a sociedade, infelizmente, naquele momento, talvez não estava preparada, não estava empoderada, não estava consciente para mudar aquele estado de coisas. À medida que ela vai mudando, o Estado muda, as leis mudam e as políticas públicas vão sendo construídas a partir dessa evolução. Marx dizia que a revolução é o motor da história. E quando ele dizia isso, ele não dizia da revolução armada. Ele dizia do processo contínuo de re-evoluir. E nós evoluímos a partir do momento que entendemos quais são os nossos direitos e entendemos que esses direitos podem se efetivar a partir de uma política. Quem garante a política é o Estado nação. O Estado, através da sua Constituição, ele garante uma política ele deve, garantir uma política de saúde, de assistência
E a sociedade deve dizer ao Estado como ela entende que essa política deve ser implementada. E ela deve fazer parte disso. Então as nossas organizações, a AVAP, a FENAVAP, elas complementam o papel do Estado, Estado forte, Estado que deve ter a primazia, mas complementam o papel do Estado deliberando, dizendo quais são os rumos, fiscalizando o Estado e contribuindo muitas vezes na execução. Esse é o papel das organizações. Ferrari, é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que as instituições influenciam nas políticas públicas, as políticas públicas também têm um peso aí nas decisões, no andamento dos projetos das ONGs também, né? Sem dúvida. As organizações não governamentais, é importante entender que elas têm um histórico. Elas nascem num processo de evolução e lá atrás, através de uma perspectiva caritativa, o que não é nenhum demérito, mas enfim, nasceram para fazer o bem, muitas delas dentro das instituições religiosas. Importante a gente saber disso e pontuar isso na história. As instituições religiosas, durante séculos, foram responsáveis por atender várias demandas que o Estado deu às costas e por fazer várias lutas que o Estado também deu às costas. Aí o que acontece? A gente tem no século XX uma série de mudanças, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, onde a sociedade passa a entender que existem outras demandas que ela também precisa se envolver, né? E não só deixar para o Estado ou para as instituições religiosas, enfim, para dar conta dessas demandas. E começam a criar essas organizações. Então percebem que elas vão criando novos significados. A gente começa a ver organizações ligadas a questões ambientais, ligadas a lutas de grupos relacionados à diversidade sexual, a outras linhas de caráter religioso. Enfim, o terceiro setor vai se tornando cada vez mais diverso, mais amplo. E agora, de novo, principalmente no Brasil e na América Latina, é hora de nós pensarmos um ressignificado das organizações. Organizações que nasceram para prestar favor, que nasceram na perspectiva de somente ajudar, elas podem sim manter esse ímpeto de solidariedade, de fazer o bem, que é o principal combustível de todos nós, podem e devem manter esse ímpeto em todo o seu corpo diretivo e corpo operacional, mas entendendo que o seu papel social é mais amplo. O seu papel social existe na perspectiva de organismo de acesso a direitos. Ela não está prestando favor para A ou B quando ela está desenvolvendo a sua atividade. Ela está atuando enquanto um organismo de acesso e de garantia de direitos. Se nós pensarmos então nessa perspectiva de que novas políticas públicas também incidem em um novo entendimento das organizações e de um ressignificado dessas organizações, nós vamos ver que nós temos algumas tarefas a cumprir, como aumentar a participação do público usuário das organizações dentro das próprias organizações, na condução do seu destino, no debate do desenvolvimento de seus programas, serviços e projetos. Nós vamos descobrir que nós precisamos de organizações modernas e autossustentáveis, que não dependam apenas de doação de um grupo A ou de B, mas que tenham projetos, programas, que tenham unidades de negócio que garantam a sustentabilidade daqueles serviços, que devem ser continuados, devem ser permanentes e devem ter qualidade. Qualidade é uma palavra que deve pautar esse novo momento de ressignificação das nossas entidades. Uma outra palavra que deve pautar, além da qualidade, é a democracia. Democracia em todos os processos de participação. No debate da oferta de serviços, na gestão, na condução, na articulação dessas organizações. Então você disse bem, o Estado se reinventa e também a sociedade civil tem que se ressignificar. Bom, e a continuação desta entrevista você confere no segundo bloco. Até já!